Abra sua Bíblia, obrigado, grupo de louvor. Deus continue abençoando a vida de vocês. Romanos capítulo 5. Romanos no capítulo 5. Enquanto você procura na sua Bíblia, só reforçar aqui, obrigado, Bob. Só reforçar, irmãos, que nós temos o curso do Homem ao Máximo. Nós temos até domingo agora para ser feitas as inscrições. Então, você que tem desejo, você que quer participar, você que quer aprender mais sobre casamento, sobre relacionamento a dois, nós temos aqui vagas abertas ainda. A secretaria está ali pronta a fazer a sua inscrição. Nós precisamos ali de uns dias antes, porque esse material ele é comprado, ele não é impresso aqui. O investimento é o valor da apostila, ou seja, o que você vai receber do livro é o investimento que você faz. Quantos homens já fizeram aqui, Homem ao Máximo? Levanta a mão assim. E eu queria convidar, se você tem um amigo, se você tem alguém que quer fazer. Pastor, mas isso é só para quem é da igreja? Não, não é só para quem é da igreja. É um curso que é o contrário, ele é além das quatro paredes da igreja. Assim como os outros demais cursos também, tanto Homens à Mesa, como Experiência do Lar, né, todos os cursos. E nós, em breve, vamos estar dando a data certinho novamente do curso Abençoando Gerações, que também é um curso fantástico. Quem já fez, eu tenho certeza que tem muito de testemunho a dizer, não é verdade? Então, semana agora que passou, nós começamos o Solidificar, a sala estava cheia, né? E eu quero profetizar em nome de Jesus que já já o Solidificar vai ser num templo aberto como esse, porque a fome e a vontade de aprender da palavra de Deus vai ser algo tão natural nas nossas vidas que vai fazer isso, né? Então eu profetizo que em nome de Jesus nós vamos terminar o ano com mais alunos ainda, em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém. Nós, irmãos, precisamos entender que esses dias, os dias da vinda de Jesus, só vão ficar de pé e só vão ter de fato clareza do que está acontecendo quando você tem relacionamento com Ele. Assim como nós falamos terça-feira passada também no GEAzão, os nossos GEAs são apenas ferramentas do Senhor para consolidar a vida da igreja. Então, faça parte de procure, tenha mesmo no seu coração, não, esse ano eu quero fazer parte de um GA, eu preciso ser igreja, eu preciso estar conectado ao corpo, e isso faz toda a diferença em nome de Jesus. E estejam orando essa semana inteira, enquanto você puder, pelos nossos jovens. Esse final de semana que vai vir agora, eles estarão lá na chácara sendo ministrados e vai ser um tempo de busca da presença do Senhor. E eu tenho certeza que a sua oração, junto com a nossa, junto com aquilo que tem acontecido, Deus vai tocar o coração dos jovens tremendamente, não é verdade? Glória a Deus. Em reverência à palavra de Deus, eu gostaria que você ficasse de pé, se possível. Romanos capítulo 5. Eu creio muito naquilo que o Senhor tem nos entregado, irmãos, como igreja, como corpo de Cristo. Quero deixar aqui menção, e talvez menção honrosa, vamos assim dizer, né? Ontem ao Life. Irmãos do céu, diga para a pessoa do seu lado, você perdeu, hein? Olha, gente, eu vou dizer para você, assim, tem cada coisa que o Senhor prepara banquetes para nós, e a gente tem tanta explicação, tem tanta coisa, tanta justificativa. E ontem, irmãos, eu sei que você deve ter ido num compromisso bem melhor, com certeza. Não tenha dúvida que eu tenho certeza que foi bem melhor do que ontem à noite. Mas, irmãos, ontem nós tivemos aqui um banquete. Eu não falo isso porque quero constranger ninguém. Não, mas é porque a gente precisa entender que nós só vamos dar ênfase naquilo que acreditamos. A gente só dá valor naquilo que acredita, irmãos. Essa que é a grande verdade. Ontem nós tivemos aqui pessoas que vieram, saíram das suas casas, sem custo nenhum. Irmãos, ontem, só para você entender, ontem nós tínhamos um ministro aqui pregando para nós. Mas como assim ministro? Um pastor não, um ministro de Estado. Você sabe o que é isso? Você receber um ministro de Estado dentro da igreja para falar de algo que é reino. Mas como assim, pastor? Sim. Ontem teve aqui um ministro de Estado da nossa nação pregando e falando da vida dele. Ontem aqui teve uma pessoa que Deus entregou
uma das maiores faculdades do mundo para ser gestora, junto com seu esposo. E tenho certeza que ontem quem esteve aqui foi tremendamente impactado por essa vida fluir, desse fluir dessas pessoas. Mas, como eu disse, eu tenho certeza que o que você fez ontem foi muito mais importante do que isso. E fica aqui a dica para que os próximos, sabe, irmãos, os próximos não perca, porque eu tenho certeza que é Deus purinho nesse momento. Amém? Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 5, diz assim, ó, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na presença da glória de Deus. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te pedimos nessa manhã que o Senhor, com teu Espírito que habita em nós, nos guie a toda a verdade. Então, Pai, nós, em nome de Jesus, nós esvaziamos a nossa mente agora, ó Deus, de tudo aquilo que está atrapalhando de ouvir a tua voz. Seja, Senhor Jesus, as escolhas, as decisões, seja os problemas, os desafios, a falta de algo, Pai, mas nós, nesse momento, nós queremos liberar essa palavra. Ó Deus, que ninguém que está aqui e aqueles que estão em casa percam a sua mente daquilo que o Senhor vai falar, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. E você que vai anotar, o tema da palavra dessa manhã, o Senhor falou ao meu coração, é justificados para uma vida de paz. Justificado para uma vida de paz. Meus irmãos, a verdade é que nós vivemos dias difíceis e eu tenho repetidamente falando sobre isso. Só apenas dando mais coro e mais voz àquilo que a palavra do Senhor já nos dizia. Paulo já falava sobre isso. Há tempos, e estamos vivendo tempos difíceis. E talvez hoje falar de algumas coisas que são retóricas, ou seja, são novamente faladas, então são redundantes nela, é o ditado que é chover no molhado, né? Mas só que esse chover no molhado, nós precisamos entender que tem um sentido para Deus. Quando o Senhor tem interesse nas nossas vidas, quando o Senhor tem interesse naquilo que Ele nos entregou. Ninguém que está aqui nesse ambiente, ou quem está nos vendo pela internet, pode dizer que Deus não tem um plano. Pode dizer que Deus não tenha uma história, pode dizer que Deus não tenha... Não pode, porque todos nós temos todos os nossos dias, sabe, escritos pelo Senhor. Ontem nós aprendemos uma verdade que de fato é, que aquele que anda no caminho do Senhor, aquele que de fato, sabe, está tomando decisões no caminho, precisa entender que quando eu erro, eu preciso parar, pedir perdão para Deus e no caminho Deus continua endireitando ele. Não é você parar e esquecer das coisas como quem diz assim, não, agora eu vou começar tudo do zero. Não, ele diz que ele endireitará as suas veredas. Então para Deus não existe caminhos, como é que diz o ditado? Deus escreve certo por linhas tortas. Nunca houve isso. Nunca houve esse ditado diante de Deus. Não, porque, olha, eu tenho certeza que Deus escreve. Não, não é sobre isso. É que Deus, ele é tão extraordinário, tão maravilhoso, tão poderoso, que mesmo os nossos erros, ele endireita. Tudo que a gente para pensar de uma forma que talvez a nossa alma deseja, Deus pega isso e faz o quê? Não, peraí, eu quero fazer do meu jeito, mostrar a minha grandeza, e depois sim, depois que tiver tudo pronto, eu entrego e devolvo para que continue no propósito de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nisso? Então é necessário entender, irmãos, como igreja, que nós vivemos um tempo onde o diabo quer nos cansar em pequenas coisas. Guarde isso no seu coração. O diabo vai querer cansar você em pequenas coisas. Porque ele sabe que se colocar grandes coisas, você vai conseguir se desviar. Não é o ditado? Ninguém tropeça em pedra grande. Só tropeça em quê? Em ponta de calçada que está mal feito, né? De repente é uma pedrinha que
esfarelou da outra, aí daqui a pouco você vai chutar e dar uma topada. E o diabo tem feito isso nos dias de hoje. E eu digo para ti, eu posso dizer várias coisas aqui, mas a principal delas talvez é aquela situação que você não resolveu. É um entendimento que você acha, não, peraí, isso aqui eu tenho que administrar ainda, isso aqui, sabe, vai ser uma coisa que não, porque desse jeito, porque dessa forma, dessa maneira. E ali o diabo vai só fazendo assim, é isso mesmo, não precisa resolver isso. Não, isso aí não, depois você resolve isso aí, depois você vai fazendo isso. E nisso ele vai ganhando força. E no que ele ganha força, existe uma realidade. Deus não disputa espaço com ninguém. Deus não, com ele não tem essa de dizer assim, ó, por exemplo, sabe, não, metade ele é crente ou metade ele é... Não. Com Deus ou é tudo ou é nada. Ou ele habita plenamente em nós, ou ele não habita. Não existe meia graça, assim como não existe meia fé. Ou você tem graça, ou você tem fé. E assim é a misericórdia de igual modo. Então, quando você se depara com um texto na qual Paulo começa a explicar aos nossos irmãos, claramente trazendo esse entendimento de que, por exemplo, em Cristo, ou seja, diga comigo, em Cristo eu fui justificado. Ou seja, tudo, eu lembro que o pastor Jonas pregou uma palavra há uns meses atrás, sobre essa paz com Deus, sobre esse ambiente de reconciliar com Deus, sobre esse ambiente de que nós receberíamos a ira de Deus, mas como filhos adotados, como filhos aceitos, como filhos conquistados, como filhos que receberam acesso através de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Só que nos dias de hoje você para pensar e aí você faz uma análise rápida, como está a sua vida caminhando nesse entendimento. Porque quando eu falo de paz, eu não estou falando de você não ter problema. Porque isso, já disse aqui em outros momentos, esse lugar de paz só existia um tempo, que era o Éden, onde o homem era pleno na sua perfeição, onde havia tudo, onde havia todas as situações. Porém, pela atitude do homem, pela falta daquilo que seria sujeição a Deus, assim eu creio, obviamente o que aconteceu? O homem caiu. Então de lá para cá, tudo que nós temos que fazer é lutar. Diga para a pessoa do seu lado, eu luto com as armas certas. Não é lutar de guerra, de bater, de agora isso, aquilo outro, de xingar, de vir e bater na... Não, eu estou falando sobre um entendimento, quais são as nossas armas. E a Bíblia diz, as nossas armas são espirituais. As nossas armas não são baseadas em bons argumentos. As nossas armas, elas deveriam ser, sabe, de uma forma única e certeira, com práticas. Com práticas que nos levam a esse lugar de entender que fomos justificados. Porque uma pessoa que de fato compreende sobre isso, ela começa a dar frutos. Porque ela sabe de onde ela saiu. Ela sabe o que ela tinha. O que era o escrito de dívida. A Bíblia não diz que o escrito de dívida das nossas vidas, do nosso pecado, estava sobre ele. Quantos agradecem a Jesus pela cruz do Calvário? E sobre isso temos que trazer a memória todo o tempo. Irmãos, pare e pensa isso que eu vou falar para você nesta manhã. Nós vivemos ou não vivemos uma geração que ela sabe ler todas as coisas, mas é um pouquinho de pessoas que sabem interpretar o que leu. Isso eu estou falando da escola, eu estou falando da nossa vida espiritual aqui, amém? Tem muitas pessoas que estão escutando a mesma coisa há anos. Mas infelizmente parece que não desceu, não ouviu, não muda, não tem uma postura diferente, mas sabe chegar sempre no lugar que é a mesma coisa. A mesma reclamação, as mesmas coisas. Parece que não rompe, não passa aquele lugar. Sempre de volta para a mesma estaca. E aí, irmãos, como que uma palavra como essa, que é clara e específica, que nos leva a esse lugar de saber que, por mais que eu passe por lutas, como diz o texto assim, ó, e não somente isso, olha o que Paulo diz no versículo 3, fica com o texto aberto. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o que? Perseverança. Olha só, sabendo.
Um cristão que diz assim, ai, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas está tão difícil. Ai, meu Deus, rapaz, olha, mas esse ano começou difícil. Esse ano, não, sempre teve dificuldade. E sempre vai ter. Bote isso na sua cabeça. Não vai ter vida fácil para ninguém. Ainda mais para os cristãos. Que devem ser inimigo desse mundo. E não amigo desse mundo. Pois quem é amigo desse mundo se torna o quê? Inimigo de Deus. Então tu imagina, não, eu preciso de um lugar confortável. Porque veja bem, né? Eu sou filho de Deus. Eu mereço isso. Irmãos, uma coisa é você aproveitar. Uma coisa é você fazer como diz Eclesiastes, no dia da tua alegria, aproveita. Deus preparou esse ambiente para você desfrutar. Deus preparou para que você curta isso. Para que você aproveite dos recursos, se for recurso que Deus te deu. Às vezes não é sobre recurso, às vezes você tem uma família agradável. Às vezes também, talvez você não tenha uma família agradável, mas o cristão procura ser grato no que os seus olhos espirituais estão vendo. Irmãos, porque se alguém reclama de um carro velho, você pode ter certeza que alguém está reclamando de bicicleta com pneu furado. Aí você para e pensa, numa chuva, você quer estar com a bicicleta ou você quer estar com o carro? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Mas Paulo diz assim, até essas tribulações, eu preciso aprender. Porque o que diz, continuando o texto? Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança é experiência. Você aprende. Outra coisa, irmãos, nós precisamos entender que nesses dias Deus está querendo verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso fala de maturidade. Isso fala de postura. Não, peraí. Se o meu irmão errou, o que a Bíblia diz? Eu tenho que perdoar. Eu tenho que derramar sobre ele a mesma graça e a misericórdia que me alcançou. Mas não, tu errou, então... Eu não estou falando de isentar as consequências. Porque uma coisa é fato, o Senhor lhe perdoa, mas Ele não retira as consequências. Isso todo mundo está careca de saber e sabe disso. Tem muitas pessoas que vivem colhendo as consequências das suas escolhas. E aí você fala assim, pastor, mas quando que eu vou parar de colher? Quando você tomar uma postura de fazer as coisas certas. Porque uma pessoa com a maturidade em Cristo entende que tudo que está passando está produzindo o que para ela, como diz a palavra? Perseverança. Quantas pessoas você já viu que qualquer situação começa tudo de novo? Começa tudo de novo. Quantas pessoas você conhece que não tem raiz no que faz? Não consegue comer do fruto do próprio trabalho, porque começa uma coisa, qualquer coisa para. Começa uma coisa, qualquer coisa para. Começa uma coisa, qualquer coisa para. A vida é sempre pausada. Como se fosse um vídeo sendo editado, sabe? Não é sobre isso. Agora, se eu entendo da justificação de Cristo na minha vida, irmãos, eu avanço. Diga assim comigo, eu avanço. Eu vou adiante. Diga para a pessoa do céu, eu vou ser mais. E eu digo para você isso, meu querido e minha querida, que isso não é dos dias de hoje. Você vai ler Isaías 55, bota ali na tela por favor para mim. São 13 versículos. Isaías 55, do 1 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus. O profeta Isaías já falava sobre isso. Olha o que ele diz. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Versículo 2. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Olha só o profeta dizendo. E a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Irmãos, quais foram as promessas de Deus para a vida de Davi? Continua. Eis que o dei por testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheceis, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque te glorificou. Versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quantos têm buscado isso, meu irmão? Versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho,
o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Diga para a pessoa do seu lado, está vendo? Não é do seu jeito. Fala para 2, 3 pessoas, está vendo? Não é como você quer. Porque assim, olha, irmãos, olha esse versículo assim, olha que tremendo isso, irmão. Só por isso aqui nós temos que fechar tudo, começar a chorar e agradecer a Deus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O que tem saído da tua boca com os teus olhos naturais, você vai colher, meu irmão. Você entende isso, que é muito sério, e nós precisamos acordar, irmãos, para um tempo de entender o que está sobre nós. Qualquer coisa a gente abre a boca para reclamar, qualquer coisa a gente murmura, qualquer coisa a gente vem falar, coisa não, porque poderia ser assim. Sim, poderia. E daí se poderia? A sua fé está em homens ou está em Cristo Jesus? E ele continua. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes de outeiro romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo, baterão palmas. E olha o versículo 13 para terminar. Em lugar de espinheiro, preste atenção, crescerá o cipreste. E em lugar de sarça, crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Sabe isso, irmãos? É o que Deus quer fazer na tua vida. Agora eu preciso entender sobre isso. Irmãos, no tempo em que Jesus andava na terra, lá em Marcos, no capítulo 13, versículo 10 ao 15, os discípulos indagaram Jesus. Tá, mas por que tu fala sobre parábolas? Bota ali, por favor, no data show, para não ficar só nas minhas... Mas é necessário que primeiro o evangelho seja Marcos 13, do 10 ao 15, é isso aí. Em todas as nações. Quando vos levarem e vos entregarem... Opa. É Mateus, desculpa. Perdão, o erro foi meu, confesso, me arrependo e renuncio. Mateus 13, do 10 ao 15. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábola? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas aqueles que lhes é isso, não lhes é isso concedido. Diga assim para nós. Diga para a pessoa, Jesus falava para eles mesmo. Aí você fala assim: hoje você tem o Espírito Santo. Aí diga assim para ele: você só tem que acreditar, confiar e sujeitar. Continua. Por isso lhe falo as parábolas, porque vendo não vem e ouvido não ouve e nem entendem. Irmãos, preste atenção. Lembra que eu falei? Temos uma geração que lê muito, mas poucos sabem interpretar o que estão lendo. Isso quer dizer, muitos seguem a manada. Eu vou para essa igreja porque essa igreja é boa. Eu vou para essa igreja porque ela é boa. E não é sobre o que todo mundo está fazendo. É o que Deus tem para você. É sobre o que Deus tem para você. Agora, as coisas de Deus não são confusão. As coisas de Deus não são problemas. As coisas de Deus, pelo contrário, elas não acrescentam dores. É paz. Faz assim comigo, ó. Tem uma canção que eu gosto muito. Hoje eu acordei com ela na cabeça, que diz assim, ó: essa paz que existe em minha alma. Lembra disso? Que sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Não é isso? Essa paz que sim.
É o que eu cantei agora, a segunda parte. Ah, é a mesma coisa. É porque eu amo meu Senhor. Olha só. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vista. Alegres. Todo mundo com a Bíblia lá em cima. Vamos fazer assim, ó. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vista. Alegre sou. Quantos podem dar um glória a Deus aí? É sobre isso, meu irmão. Como é que está a tua vida? Como é que as coisas estão acontecendo através de você? Como que está sendo? Jesus dizia isso para os apóstolos, para os discípulos dele. Ah, eu tenho que falar assim porque vocês, na verdade, vendo não veem, ouvindo não ouvem. Quase que Jesus disse assim, tá, eu tenho que desenhar para vocês? Quase que Jesus disse assim, eu tenho que fazer mímica, o que eu tenho que fazer? O profeta lá já dizia, gente, acordem. Você está entendendo que tem que fazer todo sentido na minha e na sua vida, o que nós estamos aprendendo do Senhor. Tem que fazer todo sentido aquilo que está sendo ministrado sobre nossas vidas. Tem que fazer dar certo. Não é o que, sabe, acho que talvez toda a vida, entretanto. Irmãos, diante de Deus não tem gambiarra. Ou é ou não é? Eu vou tirar o paletó, não? Por favor. Estou suando que nem tampa de chaleira. Obrigado. Olha só o que diz em Romanos 8. Romanos 8, do 1 ao 6. Coloca ali na tela para mim, por favor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus aqui? Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo, Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quantos reconhecem esse livramento? Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quantos aqui estão andando segundo o Espírito? Profetize sobre a sua vida assim, Senhor, eu quero ser mais guiado pelo Espírito. Comece a profetizar sobre a tua vida, dizer assim, em nome de Jesus, que o Espírito me guie a toda a verdade. Eu não quero ser uma pessoa mais carnal, eu não quero ser mais alma, eu quero ser mais Espírito em nome de Jesus. 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Versículo 6, 7. Perdão, 6 isso. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Quantos têm tido vida e paz, irmãos? Você está entendendo que não é saber falar, é só você parar e começar a perguntar. Você tem tido de fato vida e paz? A paz que o mundo, eu não estou falando de dinheiro, tá? Pelo amor de Jesus Cristo. Isso é um conglomerado, é um pacote. A paz e a vida é um pacote. Agora, se eu entendo que a justificação, como disse no texto, é para uma vida de paz, se eu não estou tendo isso, eu preciso voltar, resetar as coisas e dizer assim, não, peraí, o que está acontecendo? E quando eu falo sobre esse ambiente, irmãos, como diz a palavra de Deus em Romanos 8, do versículo 1 ao 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida, eu preciso entender o que está penetrando na minha mente. Por exemplo, eu estou falando para pessoas aqui que eu tenho certeza que a mente não está aqui. Não está aqui. Está pensando em 1000 coisas, menos o que está sendo ministrado. Isso é errado? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Porque cada um é livre para pensar o que quer. Cada um é livre para aceitar ou não aceitar. Isso é muito claro. Não é sobre imposição, é sobre aceitação. Agora pondera o que está sendo ministrado. Pega a palavra de Deus.
faz como um beriano. Depois vai no data show. Eu queria ver a palavra. Onde está falando? O que está falando? Porque não pode, eu não penso dessa forma, eu não penso dessa maneira. Você tem esse direito. Os berianos faziam assim. Eles anotavam tudo. Para depois fazer, não, ó, peraí, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, isso aqui não está certo. Mas até a intenção de você anotar para querer saber, revela muito sobre você do que aquilo que você está querendo. Porque uma pessoa que ela tem um coração que ela não é sujeito, em tudo ela vê problema. Em tudo ela vê dificuldade. As lentes da vida dela refletem mais ou menos que nem aquela pessoa que vai no médico e diz que o problema está no corpo todo e o médico pega a mão e vê que é o dedo que está quebrado. Tudo que ela toca está doendo. Claro, não é onde ela tocou, é o dedo dela que está quebrado. É mais ou menos assim. Quem fere, aliás, quem é ferido, fere. Quem tem uma vida amargurada, quer que todo mundo em volta seja amargurado. Quem não é liberto, quer viver aprisionando todo mundo. Quem não entende e sabe nada sobre paternidade, é um órfão, acha que todo mundo tem os mesmos sentimentos de órfão. Se coloca no lugar de sempre ponderar, não porque ninguém me chama, não porque ninguém isso, não porque aquilo outro. Não porque minha vida é desse jeito, porque minha vida é daquele jeito, porque eu tenho que fazer isso. Irmãos, o principal termômetro da vida de um órfão espiritual, sem paternidade de Deus, é quando ela não gera frutos. Eu digo frutos que permaneçam. Ela pode até gerar frutos, mas são frutos amargos. Todo mundo que encosta perto vira do mesmo jeito. Todo mundo. Você já viu aquelas pessoas que você vai falar, já fala assim, ó. Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa para você. É que não pode, a gente não pode falar algumas coisas que a gente não pode, mas às vezes me dá vontade. Eu não vou mentir. Não vou mentir, irmãos. Eu vou ser bem sincero. Às vezes dá vontade. E eu fico pensando, eu que sou um pecador, como diz a história, quem sou eu na fila do pão diante de Deus, que pensou assim, não, eu vou enviar meu único filho para morrer por nós. E eu e você temos atitude como essa. Quantas atitudes eu e você temos diante daquilo que Deus nos entregou? Mas sempre a minha sobrinha quando era pequena só andava assim com o dedo no umbigo. Sabe o que é isso? Quantos de nós só queremos saber do nosso umbigo? É umbigo, sei lá. Não, mas espera aí, o meu problema tem que ser resolvido primeiro. Espera aí, porque a minha vida. Aí, tipo assim, caiu o dinheiro na conta. Dia 1º, dia 7, vai lá, dia 8, some. Aí começa o pau de novo. Até o dia 8 a minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. Pagou todas as contas, ficou devendo ainda, não cobriu o limite, tá tudo enrolado. Ele começa, irmão, esse mês tá complicado, hein? Já começa assim, ô mulher, como é que pode? Não sei o quê. Vamos não vamos. Às vezes o filho foi perguntar sobre uma coisa, não vamos sair de casa. Nós não vamos, tá tudo certo. Mas até o dia 8, que tem dinheiro no bolso aí, a Deus eu entreguei o barco do meu ser e andei por mar afora. O cara fica espiritualzão dentro da casa. Mas acabou o dinheiro, meu irmão, pronto. A igreja já não presta, já não vou mais no GA, não gostei da pregação do pastor, sabe? E começa. O GA que era para ser bom, só pensa em comida. Cara, eu fico com uma... Sabe, para gastar dinheiro lá fora, para comprar um bolo, para ter comunhão com os irmãos, isso é bíblico, está na palavra de Deus. Esse GA só tem comida. Não vou mais para o GA, mas mentira, dentro dele está com uma raiva, está se mordendo por dentro, porque ele não consegue ser um gestor, ele não consegue perdoar, sabe, ele vê problema em tudo. Tudo, é a pura de uma mentira. Quem questiona isso, irmãos, está escondendo alguma coisa. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Um ditado sábio que deveria estar na palavra. Torneira muito apertada tem vazamento. Torneira muito apertada. Sabe aquele legalistazão? Tem vazamento. Você pode parar, dar alguns dias, você vai ver o errado que acontece.
Não, mas eu não gosto porque, irmãos, aonde que diz que tem que ter comida todo já? Não diz sobre isso. Não existe uma doutrina sobre isso. Mas, gente, para e pensa. O que eu posso contribuir? Tem gente que não vai no GA porque diz, não, eu não tenho dinheiro para dar nada. Desde quando tem que dar dinheiro no GA, irmão? Eu conheço, pelo menos 20, não, mas eu não vou lá, porque lá toda terça-feira tem uma coisa, eu não tenho dinheiro para levar as coisas. Cara, leva, o que você pode levar? Você é mais importante para nós. Diga para a pessoa do seu lado, você é mais importante que um prato de comida. Não, pastor, mas eu não quero ir. Irmão, se você, pelo amor de Deus, se a tua comparação de estar na casa do irmão, porque a Bíblia diz, ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Não dizem nem um minuto que tem que ter comida, mas se tem, não é bom? Diga para a pessoa do seu lado, não é bom comer um bolinho? Quem é que não gosta de tomar um café preto aqui? Eu gosto. Agora para com esse legalismo, irmão. Para e pensa o que não tu estás fazendo em empujear. Tem gente que não vai na casa do irmão porque vai ter que convidar para ir na dele. Não, na minha não vai. Não, não vai na minha não. Mas por que não? Porque não, vai ter que vir na minha aí. Ainda mais quando chega na casa lá e é abençoado, vê coisas que na dele não tem, ele fica, eu nunca vou. Quantos estão entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus, mano? Irmãos, paz é isso. Paz é você entender que sozinho não resolve seus conflitos. Paz é você botar a cabeça num travesseiro e decidir as guerras que você tem que guerrear, irmão. Paz é você dizer assim, não, peraí, eu vou ser diferente. Por quê? Porque na verdade o que acontece é o seguinte, o que eu posso fazer? Irmãos, eu não posso fazer nem pelo que minha esposa, ela decide. Não posso fazer mais pelos meus filhos, eles decidem. Não posso fazer. Irmãos, eu só posso fazer por uma pessoa. Diga assim, eu só posso fazer por uma pessoa. Por mim mesmo. Quando você melhora, tudo melhora. Não é verdade? Quando você melhora, tudo melhora, irmão. Agora, o que diz o texto? Exatamente isso. Que as coisas... Porque o pendor da carne dá para a morte. Mas o do Espírito para a vida e paz. Se não está tendo vida e paz, eu garanto para você que é hora de você parar. Sabe aquela teclazinha do F5 e restaurar a tela? Dá um F5 na vida aí, ou o ESC, sai de tudo e começa de novo. Começa de novo. Porque não vai adiantar você lutar com as tuas armas, com o teu jeito, com a tua forma, que foi exatamente o que trouxe até você aqui. Foi esse jeito que te trouxe até aqui. E aí você precisa ser sábio. E dizer assim, do meu jeito não dá mais. Eu estou cansado, eu estou cansada. O que eu tenho que fazer? Para onde? Sabe aquela questão do parado, mãos ao alto? A gente tem que fazer isso. Se render, meu irmão. Se render ao cuidado de Deus. Quem crê assim, diga amém. Um segundo passo é Hebreus 4, do 14 ao 16. Hebreus 4, do 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Uma pessoa que entende a justificação para ter uma vida, irmãos, de paz, sabe uma das coisas que ela mais exercita? Graça. E sabe o que é graça na sua definição bíblica? Favor imerecido. O que você recebeu, você não merecia. E por que você não age com graça nas situações que te cercam? Por que as situações que estão em tua volta você quer fazer de uma forma diferente do que a Bíblia nos ensina? Porque lhe falta graça. E eu não estou falando graça de contar piada, eu estou falando de graça, de um olhar gracioso. Irmão, se eu e você não olharmos, por exemplo, para uma pessoa de rua e ver nela um profeta, um evangelista, um pastor, alguém que na sua escolha e na decisão pode sair de lá,
a gente não está entendendo sobre graça. Se a gente olha para uma situação e essa pessoa está envolta a todo tipo de problema, e a gente pega e vira as costas, como quem diz assim, não, te vira você mesmo, a gente não entendeu sobre graça. Graça vai além disso. Graça é você ter um estilo de vida onde tudo na sua vida, você pode ter o dia mal, você pode estar brabo, você pode vir na boca as coisas que você quer falar de errado, mas você entende sobre graça. E aqui há um parênteses. Só entende de graça e misericórdia quem um dia precisou dela. Se você é uma pessoa que tem dificuldade com isso, talvez você não entendeu o que te alcançou. Porque o que mais Cristo derramou na cruz do Calvário por mim e por você foi em alto e bom som. Eram para vocês estarem aqui. Mas vocês não estão porque eu decidi fazer isso por vocês. E um cristão que não exerce a sua graça é como se ele tivesse pegado o sacrifício na cruz e dissesse simplesmente assim, não, foi tu que quis fazer isso, não foi eu que pedi. Você já parou para pensar isso, irmão? Quando você vê uma situação, merece mesmo, porque merece. Eu acho é pouco, irmãos, eu acho é pouco. Isso para Deus, irmãos, tem um peso. Como ele tem capacidade de falar, eu acho é pouco numa situação como essa? Irmãos, antes da gente tirar o cisco que está no olho do meu irmão, eu tenho que tirar o que está no nosso? Trave. Eu ouvi há muitos anos atrás que quando você aponta um dedo para uma situação, tem 4 para você. Não é porque alguém do seu lado está vivendo alguma dificuldade moral, financeira, espiritual, qualquer coisa, que te dá o direito de julgar essa pessoa. Que te dá o direito de você dizer, não, plantou tem que colher mesmo. Não, olha aí, ó, tá vendo? Eu disse, eu falei. Irmãos, uma coisa é a gente ser usado como porta-voz do céu. Uma coisa é a gente ser usado, a nossa vida sendo ministrada às pessoas. Outra coisa é você ser apontador de erros. Uma coisa é você pegar a Bíblia e dizer para, então, ó. Eu estou falando não fora, tá? Quantas coisas tem dentro da nossa casa? Vamos começar por nós. Dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Quantos de nós pegamos a Bíblia? Não, porque, Enquanto que na verdade, nós somos uma carta lida por todos, escrita com sangue e não com tinta. O ano do ser mais. Como é que você tem usado a graça que Deus te entregou? Você tem escolhido só os seus, porque os seus fazem exatamente o que você quer? Então te adulam, faz tudo. Esse é os meus, então essa graça alcança esse povo. Tá, mas aqueles que são contra as tuas opiniões, não, isso aí eu vou orar para Deus aniquilar. Ou então eu vou fazer que nem Paulo, vou entregar ele para o inferno. Não, isso aí, vai tudo para o inferno. Diga para a pessoa do seu lado, vamos ter graça. Graça. E quando eu falo de graça, irmãos, é essa segurança de quem te conhece, sabe que você não é, sabe, você é uma pessoa que muitas vezes não sabe nem falar, mas quando elas olham para você, ou estão do seu lado, elas se sentem seguras. Sabe por que elas se sentem seguras? Porque elas entendem que quem está do lado dela reconhece o que é graça. A pior coisa que tem, irmãos, é você estar do lado de pessoas que não entendem o que é graça, que não entendem o que é misericórdia. E você vive todo o tempo, sabe, cheio de quina. Ai meu Deus, ai meu Deus. Você viu aquela opressão? Vai falar uma coisa, pronto, chegou. Todo tempo duro. Não pode, se fizer um... Graça não é isso. Agora, é lógico que o que denunciou errado? O
o certo. Sabe o que eu vejo aqui? Quando eu sou ministrado por essa palavra, nós precisamos entender que ela está aberta a todos. Ela está ao alcance de todos. Lembra que eu falei? Muitos leem, mas não sabem interpretar. O que o Senhor tem dado a nós nesses dias, irmãos, é algo tão poderoso, tão profundo, e que infelizmente muitos ainda se movem por aquilo que vem. E o cristão se move por aquilo que não vê. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui em cima. E para terminar, Mateus 5, do 13 ao 16. Mateus 5, do 13 ao 16. Rapaz, eu fui jogar bola quarta-feira. Dei uma fisgada aqui atrás. Cheguei a uma conclusão. Aquele gramado não me merece. Que nada, irmão. É gordura e parado mesmo. Pastor Aurélio, ô meu irmão. Quem conhece aqui lembra do gato Félix? Fique de pé em nome de Jesus, para nós terminarmos. Diz assim a palavra de Deus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sol vier, vós sois o sal da terra. Ora, o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire ou da mesa, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você foi constituído, preste atenção no que eu quero dizer para você, olha aqui para mim. Deus te fez para um propósito maior, diga assim comigo, maior do que as minhas feridas. Diga assim, ó, maior do que eu acho, do que eu penso e até das minhas razões. Você foi estabelecido por Deus aqui na terra, justificado por Cristo Jesus, para ter uma vida de paz, para ter uma vida de graça. E sabe o que mais? Expressar o amor de Deus. Um cristão carrega o próprio Deus. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não tem como alguém estar perto de você e continuar sendo do mesmo jeito. Não fecha as coisas. Eu sou fruto dele. E se eu for fruto dele, não tem como num pé de laranja estar pendurado um pé de pocã, uma pocã. É laranja. Um filho de Deus tem que dar fruto. E o fruto é a identidade do Pai nele. É ele ter paz, ele ter graça. É as pessoas olharem para ele e dizer assim: meu Deus do céu, o que tu fez para ser isso? Onde tem o que você tem? Você é sal. Sal gera sede. Irmãos, a finalidade é essa. Para que seria para outra coisa? Ele é colocado para os homens pisar. E eu já vi alguns pregadores falando sobre isso, fazendo uma metáfora exatamente sobre essa. Se você não faz o que Deus chamou para você fazer, para estar no lugar onde Deus te colocou, para aquilo que você foi criado, sabe o que vai acontecer? O mundo te pisa. Aquilo que você carrega passa a ser nada. Não porque Cristo não é nada, mas é porque você não exerce o que Deus te entregou. E aí sabe o que acontece? Você perde o valor. Você perde a razão, não tem mais sentido. E você está entendendo porque muitos esfriam na fé?
Você está entendendo porque muitos deixam de congregar? Você está entendendo porque muitos deixam de orar? Você está entendendo, sabe por quê? Porque não querem entender sobre essa justificação. Não querem entender sobre o que Cristo fez. Não querem, porque isso é entendimento. Existe uma troca. Eu dou lugar para que outro entre. Não é mais eu, é Ele. Não sou mais as minhas atitudes, é Ele. Tem que ser Ele. Não pode ser mais o meu sobrenome, não pode ser mais as minhas riquezas, não pode ser mais, porque como nós aprendemos ontem, irmãos, tudo que nós somos e tudo que temos só tem sentido se for para adorar ao Senhor. Você pode ser o melhor gestor das coisas, você pode ser o melhor cara no que você está fazendo, você pode ser o paizão da galera, você pode ser, sabe, o melhor empregado, o empregado-chefe, como é que chama lá, o empregado do mês. Você pode ser reconhecido por tudo. Não, eu ganho 15º, 16º, 17º, gratificação. Eu estou nessa empresa há 150 anos. Eu sou o melhor. Mas quantos de dentro da empresa você já ganhou para Jesus, meu irmão? Não, eu estou aqui, sabe, há muitos anos e tudo. Mas quantos você teve a oportunidade de chegar assim? Deixa eu te falar. Você conhece a Jesus Cristo? Deixa eu te dizer, sabe quem vai resolver o problema da tua casa? É o meu Senhor, porque Ele resolveu a minha primeiro. Quantos tiveram essa oportunidade e negaram aquele irmão? Deixa eu dizer, Pedro negou publicamente 3 vezes. Quantas vezes eu e você negamos diariamente a Jesus? É isso que a igreja precisa ser despertada nesses dias, igreja. Você acha que tudo que você tem recebido, você acha que tudo que Deus tem feito é simplesmente para você pegar, como diz a palavra, uma luz e botar debaixo dela? Diga para a pessoa do seu lado, você tem que estar em evidência. Quem se esconde não aproveita, quem se esconde não é usado. Irmãos, os irmãos de Davi, eles que eram para guerrear, mas eram um bando de frouxos, todos frouxos. Viu um gigante lá, veio um piazinho lá da baixa da égua, como diz o outro, e disse assim: quem é esse incircunciso? Quem é essa pessoa que está fazendo isso? Quantos de nós temos situações e a gente fica como os irmãos de Davi? Não te mete que esse é um problema. Não, irmãos. Você é Davi naquele momento. Você tem autoridade assim, epa. Aqui na minha casa é o Senhor que é o dono. Aqui na minha casa, aqui na minha empresa, nos meus negócios, é o Senhor que reina. Não é o que estão dizendo, não é sobre política, não é sobre governo. É sobre ser dependente de um Deus vivo, real, que sabe quem nós somos. É sobre isso, igreja. Pelo amor de Deus, vamos avançar. Para com esse negócio de achar que os outros têm que resolver nossos problemas. É nós em Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Quem pode dar um glória a Deus aí? Vamos avançar, igreja. Chegou um tempo de romper. Eu queria que você levantasse as suas mãos o mais alto que você puder e comece a adorar ao Senhor. Diga isso. Declare isso.